que a gente usa aqui, né, o gráfico de tabela do ClickSense também para utilizar expressões em imagens SVG para a gente criar os nossos mini gráficos, tá? Tem a opção de mini gráficos aqui, ó, na representação, tem os mini gráficos, mas a gente vai utilizar imagem, tudo bem? Que a gente vai estar desenhando aqui os nossos SVGs, pode ser utilizando o chat GPT. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. No chat GPT, para você poder criar uma imagem em SVG, né, é só você pedir para ele, ó, me dê o código de uma imagem SVG com, sei lá, vamos fazer aqui, por exemplo, duas barras, uma da cor azul e outra da cor vermelha com o número no rótulo. Aí vamos ver o que ele vai desenhar aqui para a gente, ó. Vai fazer aqui o SVG simples. Legal, 200, 120. E depois a gente pode ir adaptando, tá, esse código SVG aqui conforme ele for integrando. Bom, vamos dar um copiar aqui, ó. Eu vou colar num bloco de notas que eu já tenho. Lembrando, no ClickSense a gente precisa colocar esse código aqui inicialmente, tá? Data dois pontos imagem barra SVG mais XML, tá bom? Aí você cola o código, que é o código do SVG. No caso aqui, ó, o ChatGPT pôs uns comentários, ó. Esses comentários aqui, que ficam na exclamação, ó, tá vendo? Não precisa, né? Não é algo que a gente vai estar utilizando no ClickSense. Estou utilizando só esses termos aqui. Então, posso vir aqui no ClickSense e adaptar a imagem do meu mini gráfico, né? Vou colar aqui, vou transformar toda essa cadeia aqui em texto, certo? Vou transformar em texto aqui, colocando no final aqui a concatenação de cada linha, né? Para que o texto seja concatenado e ele me dê um gráfico representativo no final. Ó, temos aqui a parte do gráfico, tá vendo? E agora a gente pode ir ajustando, né, conforme o que a gente quer. No caso aqui ele tem os rótulos, onde tem aqui, ó, que é o que está dentro dessa tag text aqui, esse 200 e 120. A gente pode colocar um valor, que seria o valor do value loop, por exemplo, para representar um grupo ou algum tipo de numeração aqui dentro desse valor, tá? Então, vou colocar ele randômico, só para a gente ver como é que fica. Vou colocar aqui randômico vezes 100 e vou arredondar, né, esse número. Vou arredondar aqui ele, só para não ficar um número quebrado muito alto. Então, vou trazer aqui, ó, a mesma coisa. Tá vendo? Desse jeito aqui a gente pode, ó, customizou, tá? E esse valor aqui seria o mesmo que a gente passaria aqui na altura, né? No caso aqui da largura, ó. Quando eu mudar aqui a largura, lembra que era aqui que estava 200 e 120, ó? Então é aqui, ó, 200 e 120. É por aqui que eu customizo o número do meu SVG. Então eu faço a mesma coisa. Dou uma quebra aqui no texto, ó. Coloco aqui o concatenar, né, para ser a continuação do texto, e aqui que a gente vai alterar a largura. Então, vou colocar aqui randômico também. No caso, como ele é randômico, né, ele não vai dar exatamente o mesmo número daqui. Mas ele vai mudar o tamanho da largura, né, das barras. Ó. Tá vendo? Conforme vai passando as linhas. É por aqui que a gente faz a alteração, tá? E aqui também, ó, a posição do rótulo, né, a posição do rótulo ficou esquisita. A gente tem que alterar aqui também a posição do rótulo. No caso aqui seria a posição X, né? Que ele está marcando 250. Aí vou colocar um rótulo para andar também. Tá vendo? Aí ele anda junto com a barra, tá? A gente pode colocar o rótulo interno, rótulo externo, ou fazer aquele efeito de rótulo com a taxa, né? Com aquela tarja atrás, para ficar mais visível, tá? Essa aqui é uma opção que você tem de SVG, assim como você pode fazer aquelas barras degradê, né? Para mostrar um posicionamento, uma evolução da sua linha. Então, vou colocar aqui um exemplo, tá? SVG. Então, tá. Faça um SVG que tenha, vamos ver aqui, 5 posições, né, de cores em degradê em uma barra apenas. Vamos ver se ele vai entender. Se ele entender, funciona da mesma forma. Você pode copiar o código e nossa, essa barra aqui ficou um degradê até mais legal do que o próprio
ao próprio divisor, né, que é de 20, 25, 50. Na verdade, seriam barras fixas. Mas aí é coisa de acertar o prompt para fazer o desenho que você precisa. Tá? Bom, vou colocar aqui ó, o SVG, sempre depois da vírgula. Tá? Vamos ver que resultado que ele vai dar isso aqui. Ó, esse que você tem definições, ele não funciona, tá? Esse que tem definições. A gente precisa de tags direto, hã, que trabalham direto, né, na formação do SVG. Trabalhar com variáveis, ó, tá vendo que ele fez como se fosse uma variável de referência aqui nas definições, que seria esse degradê 5 cores. Nessa forma aqui, o clique não consegue interpretar, tá? Então tem que ser com tags que façam o desenho direto. Eu vou pedir para ele reformular com essa tag React, Rect, né? Agora ele chegou numa proposta que eu gostaria. Pronto, ó. Agora a gente consegue fazer uma definição por linha, né? Que linha está no amarelo, vermelho ou azul, alterando aqui qual texto, né, que ele precisa exibir. Se no caso a linha está num patamar X, Y, Z, você não precisa exibir determinado texto, né? Então vou comentar esse texto aqui, por exemplo, e ele remove, ó, as cores, tá? Aí você pode colocar na linha para aparecer sim ou não uma determinada cor em degradê, tá? Vamos tentar um teste com desenho também. Ó, coloquei na forma de desenho, tá vendo? E a tag Polygon funciona perfeitamente, tá? É só quando você tem uma referência que é para ser utilizada aqui no meio do desenho, né, que ele não trabalha bem com referência. Agora tags, né, como esse Rect ou Polygon que fazem o desenho, funciona muito bem. Aí nesse caso aqui eu desenhei um avião, mas para você que trabalha numa empresa de transporte, logística ou carga, pode ser um avião, um tanque do exército para representar toneladas ou um caminhãozinho, pede para ele desenhar um caminhãozinho em SVG e pode fazer a coloração também, né, para depois ir trocando para verde, vermelho e amarelo e etc. São várias referências que você consegue ter de desenhos aqui na tabela, tá bem? Espero ter ajudado com essa dica aqui do gráfico de tabela aí, podendo colocar os seus desenhos livremente em SVG. E a gente se vê em um próximo vídeo. Valeu!